Mas vamos ao texto bíblico para sua meditação. Abra a sua Bíblia aí onde você estiver. No livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Olha o que diz esse capítulo do profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Olha aí, Isaías capítulo 59, de 1 a 3. A gente já inicia com esse texto bíblico, mostrando o que está escrito, que Deus está pronto para abençoar todas as pessoas, e é isso que Ele quer fazer, abençoar a todos. Agora, nem todos são abençoados, porque são desobedientes, estão com as mãos contaminadas e coisas que não agradam a Deus, os dedos totalmente fora daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer receber, e dessa forma o pecado imperando, o pecado está imperando. Mas Deus está pronto para abençoar. Ele é um Deus perdoador. Ele não deixa de lhe ouvir. Ele lhe escuta. Mas o pecado que separa o homem de Deus faz essa grande barreira. É por isso que às vezes você pede tanto a Deus e fica pensando, Deus não está me escutando. Deus sempre escuta. Mas o seu pecado, meu caro ouvinte, meu caro irmão, que faz separação mesmo. É o pecado que faz separação, vai lhe deixando mais distante do seu Deus. É uma questão muito espiritual, você precisa entender. A mão do Senhor está estendida, o ouvido dele não está fechado para não poder lhe ouvir, porém os pecados fazem essa separação. Cada vez que nós pecamos, aquilo separa o homem de Deus. É por isso que Cristo é a ponte que une o homem a Deus. O homem pecador perde o contato com Deus, e aí, perdendo o contato com Deus, perde a comunhão, como foi o caso de Adão lá no jardim do Éden, e aí fica difícil de receber a bênção do Senhor. A bênção do Senhor não se compra com dinheiro, não se compra com ajeitado, porque Deus é quem resolve mandar a bênção para você. Você só precisa ser obediente. Marca esse texto aqui da Bíblia Sagrada. A mão do Senhor não está fechada, está estendida. O ouvido dele não está fechado, está aberto para lhe ouvir. Só tenha cuidado para não pecar, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas aí você pode estar se perguntando, pastor, e quem não é pecador? Assim Deus não abençoa ninguém, porque todos são pecadores. Sim, mas há aqueles que pecam por prazer. Alguns pecam por ignorância, outros pecam por prazer. Ou seja, o tempo da ignorância, aquele tempo que você não sabe, que você não tem conhecimento, Deus não leva em conta. A Bíblia diz isso. Mas o tempo em que você já tem consciência das coisas e faz porque tem prazer, é aquele chamado pecado premeditado. O pecado premeditado, aí esse vai fazer separação entre você e Deus. Nesta noite, compreenda essa palavra através do que o Espírito Santo iluminar a sua mente, e seja feliz com Cristo. O apóstolo Paulo falando, ele diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, através do abandono do pecado. Logicamente. Aqui na Igreja Congregacional, eu abraço a todos vocês aí sem nenhum problema, até porque a paz eu mando para todos mesmo. Um abraço para vocês. E aí, salvação para todos que Deus assim desejar, porque é conforme o que Deus quiser. Não é você que diz eu quero ser salvo, não. É Deus lhe escolher para a salvação.
É se Deus lhe escolhe para a salvação. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Olha aí. Quem é escolhido sabe. A gente não pode apontar com o dedo quem é escolhido, não. Ele é quem sabe, entre ele e Deus. Porque a salvação é uma coisa muito pessoal. É pessoal a salvação. Então quem sabe é. E o Denilson, seminarista, é quem sabe se ele está salvo. Presbítero John Kleber também é quem sabe se está salvo. É entre ele e Deus. A minha pessoa também. E assim por diante. Escravidão e liberdade. Escravidão é ser preso a algum sistema que lhe tira a liberdade. Ser preso, ser detido, ficar sem poder se mover. Uma pessoa que é escrava, ela não tem vontade própria. Um escravo, ele tem que fazer a vontade do outro, porque não tem liberdade. E sendo preso, fica sem a vontade própria, logicamente. Tem que obedecer a quem lhe manda. Isso é ser escravo. Liberdade é deixar o cativeiro que lhe prende. Acho que dá para o ouvinte compreender o que estamos falando, não é? A nossa intenção é que você entenda. Escravidão é ser preso a algum sistema ou a alguma coisa que lhe tira a liberdade. E liberdade é deixar o cativeiro que lhe prende. Uma coisa é ao contrário da outra. Liberdade é poder você ter a sua própria direção, fazer as suas próprias escolhas, viver mais à vontade. Isso é liberdade. Liberdade também é ter o poder de escolher, o poder de poder desfrutar da sua própria escolha. Aliás, isso é um direito de quem é livre, escolher, ter o poder de escolher. Jesus, certa vez, ele disse na Bíblia, em João 8:34. Os ouvintes que têm Bíblia podem conferir. João 8:34. Em verdade vos digo, disse Jesus, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, todo aquele que comete pecado está sem liberdade porque só faz o que o pecado quer. Ô pastor, que palavra tão pesada. Por que não uma palavra de amor nesse final de ano? Uma palavra que pesa tanto. É assim, amados ouvintes, a Bíblia é sagrada. Isso são coisas que a Bíblia nos informa. Quem comete pecado é escravo dele, vive preso a ele, dorme com ele, acorda com ele, se alimenta com ele. Estou falando das coisas naturais. A história diz que os escravos do passado criaram a feijoada. Vocês certamente já devem ter ouvido falar sobre isso. Eles criaram a feijoada. Sabe por quê? Os senhores que mandavam os escravos comiam, se alimentavam, e o que sobrava ia para os escravos. Então os escravos juntavam todo o restante de alimento, colocavam em uma só vasilha, colocavam mais água, mexiam e aí deu a feijoada. Falta de liberdade, falta de escolha. Hoje você só come a feijoada se você quiser, e não está muito barato não, né? Só se for lá no mercadinho, um preço bom, vai encontrar coisa melhor, mas que não é barato por aí afora. Os escravos não tinham o direito de escolherem o que queriam comer. Da mesma forma é o escravo espiritual hoje. Há muitas pessoas que estão vivendo presas pelas garras do pecado. Algumas querem até se libertar, mas não têm forças, não têm poder. Então, terminam ficando presos ao pecado. Certamente vocês já devem ter ouvido de alguém dizer: olha, eu sei que o fumo prejudica, mas eu sou preso ao vício. Você já ouviu alguém falar isso? Alguns dizem assim: olha, eu sei que a bebida alcoólica prejudica, pode ter certeza. A pessoa quer deixar, mas porque é presa ao vício, não se liberta. Eu conheço alguém aqui em Alagoa Nova que, por exemplo, passou 3 anos, sem tomar uma gota da branquinha que passarinho não bebe, a bebida alcoólica.
3 anos. Mas depois voltou a beber. Sabe que prejudica, porém presa ao vício. É escrava, a pessoa é escrava do vício. E vocês que estão me escutando sabem que é terrível você ser preso a um vício. Poderíamos aqui enumerar uma série de vícios que se tornam pecado na vida do ser humano. A pessoa fica com aquela agonia, quer deixar, mas não pode. O vício está sempre perseguindo. Quer sair dessa, mas não pode, termina caindo. Há aqueles que choram por dentro, querendo deixar o pecado, mas o pecado toma conta dele novamente, porque ele é escravo, só faz o que o pecado manda. Escravo do pecado. Pensem aí, meus caros ouvintes, que coisa difícil ser escravo do pecado. De tanto pecar, queridos, o pecador fica um perverso. Você sabia disso? O escravo do pecado, ele é um perverso. Pastor, quem diz isso, pastor? A Bíblia, meu caro ouvinte. A Bíblia é quem fala. Esse escravo do pecado que vive para pecar, porque é assim mesmo. Tem gente que acorda para pecar, vai dormir em pecado, sonhando é outra história, mas quando acorda vai pecar novamente. Isso é perversidade. A Bíblia diz no livro de Provérbios 5, o verso 22. Quanto ao perverso, olha que coisa interessante. Provérbios 5, o verso 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5, 22. O escravo do pecado fica preso mais ainda. As cordas do pecado lhe prendem, não sai. Eu vou dar um exemplo corriqueiro que acontece no mundo inteiro, mas isso não é bom. Por exemplo, o cidadão de bem que tem 2 ou 3 mulheres, 2 ou 3 mulheres, ele tenta deixar, diz: isso não dá para mim. Ele diz: isso aqui é problema para mim. Mas o que é que ele faz? Se deixa uma, aí sente saudade. Ele é preso. Olha as cordas prendendo. Olha as cordas prendendo. As cordas do pecado. Aí ele diz: essa semana eu não vou na casa da outra. Mas logo, logo, a outra chama. E ele é preso pelas cordas do pecado e volta a ser escravo do pecado. É dessa forma, meus queridos. Para não ficar falando aqui mal do homem pecador escravo, existem também as mulheres que vivem escravas de alguma coisa. E como é ruim querer deixar o pecado, mas não ter domínio próprio para deixar. Tudo isso, queridos, que acontece é porque o ser humano é escravo do pecado. Quem vive para pecar é escravo do pecado. É o que a Bíblia diz. Eu já li o texto para você nesta noite, João 8:34. Jesus disse: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, todo o que comete pecado está sem liberdade, porque só faz o que o pecado quer. Imaginem vocês, o ser humano fazer somente o que o pecado manda. É aquele sopro no ouvido direto: faz isso, mas eu não quero fazer, mas tem que fazer, porque o pecado está imperando. Tudo isso por ser escravo do pecado. Mas prestem bem a atenção, meus caros ouvintes. Quando esse escravo do pecado passa a conhecer a verdade, fica liberto dessa escravidão. Esse é o segredo. Esse aqui que nós estamos falando é algo interessante para você sair da escravidão. Jesus disse, sabem quem? Ou em que? João 8:32, na Bíblia. É nela que Jesus fala aqui nesta noite. João 8:32. Para todos vocês que vivem às vezes escravos de um vício, escravos de um pecado. Olha o que diz João 8:32, palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis, conhecendo a verdade vos liberta desta escravidão. A verdade é Cristo, e o Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, está aqui o remédio para você sair hoje da escravidão. Se é que você se sente um escravo. Se você não se sente um escravo, tudo bem. Mas se tem algum pecado lhe escravizando, conheça a verdade que é Cristo, e a verdade vos libertará. Aí o ouvinte
que está bem ligadinho conosco, pode perguntar: mas pastor, como é que eu vou conhecer essa verdade que é Cristo? Como é que eu vou conhecer Cristo como verdade? Meu amado ouvinte, só tem um jeito: é você abrir o seu coração para o entendimento da palavra de Deus, deixar Deus trabalhar na sua vida. Aí você me diz: mas eu já deixo, pastor, eu não impeço Deus de trabalhar na minha vida. Mas é assim, você não impede porque você não pode, mas fecha a porta por outro lado. Como, pastor? Fazendo o que desagrada a Cristo. Aí tem uma barreira. Se você não faz o que agrada a Cristo, cria uma barreira. Você sabe que tem aquela barreira. Se você faz alguma coisa que Cristo não gosta, tem a barreira entre você e Cristo. Para você compreender isso, você ora a Deus, fala com Deus e conhece a verdade. A verdade está aqui, Bíblia Sagrada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verbo de Deus é Cristo, descrito na Bíblia Sagrada. Pare nesta noite com a sua escravidão, ganhe a sua carta de alforria, recebendo a Cristo por seu Salvador. É Ele que lhe liberta. Ele é a verdade. A verdade bíblica está no fato de que Cristo é o nosso Salvador, enviado por Deus. Saia nesta noite da escravidão e ganhe a sua liberdade. Vá dormir em paz. Não tenha medo do mal, não tenha medo das visões que às vezes acontecem, não tenha medo da escuridão, não tenha medo de estar sozinho sentado aí no seu quarto, não tenha medo dos vultos que às vezes você pode até ver, não tenha medo. Seja liberto nesta noite, seja liberto, para que você possa dormir em paz, sabendo que agora você não é mais escravo do pecado. O pecado que zombava de você agora cai por terra, porque Cristo lhe liberta de tudo aquilo que de fato lhe atormenta. Que Deus nesta noite esteja lhe dando salvação. Seja liberto em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. O que acontecerá aos meus sonhos tão diversos? Amanhã o meu ser se alegrará, ou tristonho ficará. O amanhã eu não sei. Qual será o futuro pra você, se não se arrepender dessas coisas tão errôneas? Qual será nesta vida o seu fim, se continuar assim? Venha logo pra Deus. E prazer, qual será seu horizonte final? Como explicar seu proceder? Nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sempre